Olá, família linda! Seja bem-vindo aí o nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. 2023, vamos começar aí nossa nova temporada de vídeos, né? E vamos dar logo início aí, essa semana, com uma pergunta bastante pertinente do último vídeo que eu fiz. E o irmãozinho perguntou o seguinte, abre aspas, ele fez até uma colocação achando que a pergunta dele não é pertinente, né? Faz uma pergunta hipotética, né? Assim, esporádica, ou seja, sem nenhum interesse. Mas para mim, sua pergunta foi bastante pertinente, meu irmão, e merece sim o meu respeito e a minha resposta, pode ter certeza. E eu vou fazer nesse vídeo aqui para dar início aí à nossa temporada de vídeo 2023. Ele perguntou o seguinte, se nós da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil receberíamos uma loja, de certa forma, se essa loja viesse oriunda de uma outra potência e que essa loja brigasse, né, lá com seu grão-mestrado e de certa forma se organizasse, né, para fazer algo assim acovardado, mais ou menos assim a pergunta dele. E se nós soubéssemos, né, que dessa forma orquestrada, que eles prepararam lá uma covardia, né, com o grão-mestre lá dessa potência e de repente pedisse filiação a nós outros se nós aceitávamos. Olha, é uma pergunta bastante que der qualquer pessoa que responderia não, pode ter certeza disso. O cara tem que ter um posicionamento aí, está pautado de fato em uma vivência ética, como a gente agiria, né? Eu vou te responder com toda a sinceridade do mundo e sem nenhum tipo de constrangimento. Veja bem, para isso eu vou tentar passar um princípio para você como foi fundamentado a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. E quem acompanhou e quem esteve no princípio conosco, que tem a prerrogativa de me contradizer, né? Dizer que eu estou errado, estou mentindo em relação ao que eu vou apresentar para vocês. Olha, de princípio, eu não posso aqui me negar que o protagonista da ideia é esse irmão que vos fala. Eu comecei a estudar a maçonaria, eu vou chegar no ponto que você quer que eu chegue, meu irmão, pode ter certeza. Eu comecei a estudar maçonaria e eu percebi que as instituições maçônicas estavam fugindo totalmente das tradições maçônicas. E as potências onde eu estava inserido, o Grande Oriente do Brasil de princípio, e depois fui para a Grande Loja, essas potências estavam fugindo dos interesses de fato, da verdade do que consiste a vivência maçônica, tanto na vida orgânica como no que consiste a tradição. Eu percebi que essas potências maçônicas, o interesse hoje é um interesse mercantilista, é ganhar dinheiro, estruturar o que consiste a instituição, engrandecer a instituição, tirar o direito individual dos irmãos e lucrar com a coletividade e dar benefício para alguns irmãos. Eu já falei isso aqui N vezes. Se você não quer aceitar, problema seu, porque quando a pessoa está de fato contaminada, está se enganando aos outros, ela não consegue ver. Mas a verdade é essa. A instituição ela tem só esse intuito. Tirar o teu direito individual e lucrar com a coletividade e dar benefício a alguns irmãos que estão ali no alto corpo da potência. Dentro desse todo esse contexto, não só de vivência, mas de questões, digamos, filosóficas e os estudos que nós fomos fazendo e vendo sobre o que consiste regularidade, sobre o que consiste tratados de mútuo reconhecimento, os próprios landmarks, a gente viu que a gente estava sendo enganado pelas instituições e a gente estava sendo condicionado. E quando a gente despertou, a gente, peraí, não sou, ou eu vivo nessa Matrix ou eu saio dela. E a gente começou a fazer esse trabalho aqui no YouTube, não só no YouTube, mas de princípio dentro das lojas maçônicas, a qual a gente estava filiado, mas não tivemos chance, né? A nossa voz era cortada, a gente era chamado de desagregador, a gente era chamado de herege dentro da própria instituição, entendeu? Que a gente não estava pensando igual a eles, a gente estava pensando fora já da Matrix. Então a gente começou a pregar, a plantar a semente, e de repente apareceu aqui, que eu já falei para vocês, um grande irmão, né, que nos induziu, que abraçou a causa, que foi o nosso irmão Jarbinha, que sem a presença do irmão Jarbinha, eu ainda estava pregando como fosse no deserto.
né? Eu estava pregando, claro, eu tinha sido expulso das instituições, com certeza eu teria sido expulso, e eu estaria fazendo esse trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube, que eu jamais vou parar de fazer, enquanto eu tiver vida, entendeu? Mas por causa do nosso irmão Jarbinha, e ele que incentivou, porque eu não poderia fundar uma loja sem eu sozinho, né? Jamais eu poderia fundar uma loja, eu precisaria de irmãos. Então me apareceu que abraçou essa causa, né? O nosso irmão Jarbinha, o nosso irmão Lee Paminondas, né? Nós três abraçamos a causa. O Lee ainda era um aprendiz, e então eu e o Jarbinha como mestre, nós não fizemos incisões, nós pedimos o kit placer, nós estávamos na mesma loja, nós éramos da Caça Serrana Maraguapense, 133, filiada à grande loja aqui do estado de Ceará. Nós pedimos o kit placer, nós três pedimos o kit placer, saímos por livre, espontânea vontade, não brigamos com ninguém, né? Não fizemos raiva a ninguém, e etc, etc. Não roubamos ninguém, não enganamos ninguém, e saímos por livre, espontânea vontade. E aí continuamos nosso trabalho, já no intuito de fundar um triângulo maçom, mas para isso precisaríamos de outro mestre. E aí apareceu o meu filho estava adormecido, né? Meu filho, o meu genro Tiago estava adormecido, estava inativo. E aí eles abraçaram a causa. Em resumo, nós conseguimos 7 mestres maçons, legalmente iniciado, elevado, exaltados, etc. E fundamos a primeira loja Guerreiros da Luz e da Liberdade, com 7 mestres maçons e 2 aprendizes. Nós fundamos a Guerreiros da Luz e da Liberdade, a número 1. Dentro dessa visão, né, de vida orgânica, dentro dessa visão de quebrar as algemas, né, quebrar as correntes institucionais e etc. E a Guerreiros da Luz e da Liberdade nasceu com o intuito de não ter o mercantilismo, não cobrar por iniciação. Se vocês verem vídeos meus lá atrás, vocês vão ver isso, a gente falando, a Guerreiros da Luz não cobra, ainda hoje não cobra por iniciação, não cobra por elevação, não cobra por exaltação. Isso somente a Guerreiros da Luz, certo? Toda loja tem a sua liberdade administrativa, tem a sua soberania, etc. A Guerreiros da Luz ainda continua nesse trabalho, né, de não cobrar por iniciação, não cobrar por elevação, por exaltação, etc, né? A gente pede uma taxa simbólica, né? Hoje, por exemplo, eu nem falo que cobramos, porque você pedir R$300 a um candidato é uma taxa simbólica, simplesmente para a gente fazer ali um jantar e etc. Então, por isso que eu digo que a gente nem cobra por iniciação. Todos que foram iniciados na Guerreiros da Luz vai convir comigo, né? Se eu lembrar aqui o Jonathan, o primeiro que nós iniciamos, Gabriel, não, o primeiro foi o Gabriel, depois foi o Jonathan, depois foi o Antônio, depois foi o Felipe, depois foi, deixa eu ver o outro aqui, já iniciamos uns 8 aí pela Guerreiros da Luz, eu esqueci aqui os nomes. Pode, um dia se vocês encontrar com esses irmãos, eles vão dizer que nós cobramos uma taxa simbólica de R$300, simplesmente para fazer ali um ágape, né? E etc. Bem, dentro de todo esse contexto do que a gente viveu e do que a gente vive, agora indo para... Bem, aí fundamos a segunda loja, Lealdade e Tolerância, né? E aí apareceu uma terceira loja, para que a gente fundasse a Potência Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. É aonde eu vou entrar na tua pergunta. Esses irmãos que hoje foram os irmãos que foram para o GOS, né? Que foram os irmãos da Fortaleza Nova Bragança. Eles são testemunhos, né? Eles são testemunhos, alguns ainda são inscritos no meu canal, pode até comentar aqui nesse vídeo, que nós não tivemos nenhum tipo de, digamos assim, induzi-los a fazer o que eles estavam desejosos a fazer. Eu não vou entrar aqui nos méritos, porque eu não conheço os fatos, mas eles pertenciam a uma potência maçônica, que hoje a gente já fez vários vídeos desmistificando, que era uma potência maçônica sem princípio tradicional, né, sem uma originalidade dentro dos seus princípios de fundação. Foi uma potência maçônica fundada por meio de CNPJ, depois que ela foi se estruturando, depois que ela foi se organizando e depois que ela foi fazendo algo, digamos assim, de um princípio tradicional. Mas de princípio ela foi fundada segundo aquilo que os seus protagonistas acreditaram ser maçonaria, que foi criar uma potência CNPJ fora do que consiste as tradições.
E aí, esses irmãos aqui do estado de Ceará, que tinham uma loja dessa potência maçônica, dessa instituição, nos acharam no YouTube. Eu particularmente os encontrei, né? Não foi nem eles que nos encontraram, foi nós que nos encontramos os mesmos. E tivemos a oportunidade de ser convidado pelos mesmos e fazer direito aquilo que é direito do maçom, de tomar assento em uma loja maçônica. E aí nós fomos visitar, eu, o Jarbinha e o irmão Tiago, 3 mestres maçom, fomos visitar essa loja que tinha a operação aqui, aqui em Fortaleza. E aí tivemos a convivência, etc. Não pedimos para eles sair da sua instituição e vir abraçar a nossa ideia, isso é fato. Mas no decorrer do tempo, sem nenhum motivo aparente, eu recebo uma ligação do venerável mestre dessa loja, me perguntando se nós podíamos conversar, trocar um papo. E aí, claro, eu me disponibilizei. E aí ele me veio com a conversa de que eles estavam querendo deixar a potência maçônica, né, que eles estavam inseridos por alguns motivos particulares, motivos pessoais. Eu procurei saber quais eram os motivos. Eles disseram que estavam discordando da forma administrativa, do que eles estavam trabalhando. De fato, não era uma potência tradicional, não era uma potência que estava vivendo maçonaria, era uma potência que estava buscando mercantilismo, buscando dinheiro e etc, etc. E eles estavam sem rumo. O próprio venerável, que era o Júnior Cunha da época, me disse que já tinha recebido proposta do GOMB, né, do Grande Oriente Maçônico do Brasil. Aqui no estado do Ceará não tiveram, digamos assim, felicidade, porque tanto a Grande Loja como o GOS queriam reiniciá-los novamente. E eles já tinham assistido alguns vídeos meus, e eu falava para eles que não há possibilidade de reiniciação, uma vez que eles foram iniciados, iniciado para sempre, são maçons e deve ser reconhecido como tal. E aí a gente conversando e tal, a gente foi namorando, e aí ele me disse que eu ficasse no aguardo, que eles poderiam até abraçar a causa de fundar uma potência maçônica e etc. Eles eram todos leigos em relação à temática maçônica, não conheciam a temática do que consiste a maçonaria no seu aspecto administrativo, em seu aspecto institucional, em seu aspecto de tradição. Tudo foi passado por nós outros. Mas quando eles tomaram a decisão de abraçar a causa de fundarmos uma potência maçônica, que eu disse para eles que era necessário nós termos essas 3 lojas para que a gente pudesse fundar uma potência maçônica, e se eles viessem ter conosco, a gente poderia abraçar essa causa e fundar uma potência maçônica, ou de geografia estadual, ou de geografia nacional, né? E o que aconteceu é que a gente decidiu fundar a potência de geografia nacional, ou seja, federativa. Aí fundamos a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Não houve nenhum tipo de, digamos assim, uma aplicação de nossa parte os induzindo. Eles vieram por livre e espontânea vontade e saíram por livre e espontânea vontade. Então, agora voltando à pergunta do irmãozinho, se nós aceitaríamos lojas oriundas de outras potências, sim, aceitaremos, pode ter certeza. Mas contudo, a gente vai procura, né, e irá procurar se essas lojas estão saindo por motivos reais, estão saindo por motivos que seja ou seja, que esteja dentro de um contexto ético. Eu estou saindo porque o meu grão-mestre é ladrão. Beleza, então venha pra cá, abrace a nossa causa da GOMB. Eu estou saindo porque o meu grão-mestre é autoritário, o meu grão-mestre é ditador. Eu estou saindo porque... Ou seja, você discordou da administração da instituição, você de fato está insatisfeito com a questão institucional e etc. Então, se você tem motivos, e a gente está vivenciando esses motivos, a gente está vendo esses motivos, como é o caso de algumas lojas, né, dessa potência que eu acabei de declarar, de CNPJ, que essas lojas que estão saindo justamente, estão saindo com, digamos assim, com prerrogativas de consciência, porque esses irmãos estão sendo muito inteligentes, estão sendo assim, verdadeiros maçons, estão deixando essa potência maçônica para viver maçonaria.
E diferente do que aconteceu aqui com a Fortaleza, né, infelizmente. Né, em vez de continuar os trabalhos, mesmo que se fosse independente, já que estava insatisfeito com a, digamos assim, diretamente com a Glumbi, era melhor viver independente do que voltar para a escravidão, né? Mas é um direito dos irmãos também ser escravo, já falei isso aqui. Até para você ser escravo, você tem que ser, exercer a sua liberdade. Então, meu irmão, a gente aceitaria sim, aceitaria. Mas olha só um caso agora muito hipotético aqui que aconteceu, né? Estava sendo fundada aqui uma loja. Esse meu irmão não sabe da minha... Olha só como é que eu sou verdadeiro. Mas como a pergunta é pertinente, o vídeo já está com 15 minutos. Olha só como é interessante. Recentemente estava se fundando aqui uma loja. Olha isso, Ani. Tu não sabe disso não, Sena. Tu não sabe disso não, ó. Pra tu ver como é teu irmão Jair Gomes, viu? E aí tinha um grupo aqui se formando para fundar uma loja sobre os auspícios da Comip, da grande loja do Grande Oriente Maçônico Independente do Brasil. Potência essa que a gente tem tratado de mútuo reconhecimento, que é o meu sereníssimo Sena, o cara que eu amo muito. E aí um certo irmão nos procurou se houvesse uma possibilidade deles vir para a Glumbi. Eu não vou citar o nome. Se por acaso não desse certo, né, a vivência lá com a Gomip. Eu falei assim, meu irmão, não há nenhuma possibilidade não. Nenhuma possibilidade de vocês virem para a Glumbi não. Cena, eu disse isso. Não há não, meu irmão. Porque nós temos tratado de mútuo reconhecimento com Gomip, né? Eu sei que é um direito de vocês ir para a instituição que vocês queiram, mas por uma questão de ética, mesmo que dentro do nosso tratado não tenha essa pauta de que a gente não possa aceitar potências, né, uma loja oriunda de uma ou de outra potência, mas por uma questão de ética, porque eu não vou ver nenhum tipo de diferença entre vocês viver maçonaria onde vocês estão para viver maçonaria na Glumbi. Não há diferença nenhuma. Agora, se eu fosse ganhar dinheiro com vocês, se eu tivesse interesse em ganhar dinheiro com vocês, eu acho que eu abraçaria vocês vindo para a Glumbi. Mas como eu não vou ganhar nada, como vocês não vão fazer nenhum tipo de repasse para a Glumbi, então não tem porquê vocês virem só para ter números, só para aglomerar, só para ter números de gente. Então, meu irmão Sena, eu disse para um desses seus irmãos que eu disse que não teria nenhuma chance de nós aceitarmos essa loja ser jurisdicionada. E olhe lá, já tinha acontecido aqui a separação da Fortaleza Nova Bragança, que foi para o Gossi, né? Eu só estava agora só com 2 lojas aqui no estado de Ceará. Eu poderia pegar essa terceira loja e renascer novamente a grande loja unida maçônica do Brasil, Ceará, juntamente com essa loja que estão trabalhando pela Gomip. Não sei se já fundaram, não sei, mas eles queriam vir e fundar-se pela Glumbi e eu não aceitei. Então isso que é ética. Isso que é ética. Motivos assim eu não aceitaria. Mas motivos como está acontecendo, se de fato o teu grão-mestre é ditador, você descobriu que a tua potência rouba, a gente aceitaria sim uma loja vindo de outra potência maçônica. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.